Sejam bem-vindos, este é o Comente Podcast, é o nosso momento de muito bate-papo aqui sobre finanças, empreendedorismo, melhoramento pessoal. E é um prazer ter você conosco. Aí, Bem-vindo, pessoal. Já vamos deixar aqui o nosso registro. Se vocês têm interesse de alugar uma sala aqui em Osasco para gravar seu podcast, chame ali o pessoal da Wemídia que você será bem assessorado. é isso aí. O nosso podcast ele está direcionado. A nossa missão aqui, que a gente sempre comenta, é distribuir o conhecimento e facilitar, trazer algum tipo de atalho ou conhecimento a mais para aquela pessoa que empreende. E hoje nós estamos com o Diego Rodrigues, um grande mentor. Ele vai compartilhar um pouco sobre a sua jornada, suas dificuldades, seus desafios e quais são os seus próximos passos. É isso aí, nós temos hoje um fera, é um grande mentor de empresários de negócios, conhece muito da trajetória, já comeu muito sal nessa estrada do empreendedorismo e esses atalhos têm uma importância quanto mais para você que busca entender qual o caminho, por que o teu negócio de repente não dá certo, não é porque está faltando de repente uma ideia. A ideia você tem alguns ingredientes importantes. O que falta às vezes é entender as experiências que o negócio vai te trazer, ouvindo pessoas que já passaram por aquilo. Então a gente tem um momento hoje muito importante, compartilha isso com quem precisa ouvir esse conteúdo. Pode ter certeza que será um dos melhores conteúdos. Antes de a gente deixar aqui as palavras ao Diego, eu sei que esse conteúdo é atemporal, nós estamos aqui às portas do nosso grande evento no mês de julho de 2025, que será a Imersão Empreendendo Novos Caminhos no dia 31/7. Neste grande encontro, nós teremos diversos palestrantes, figuras importantes no cenário do empreendedorismo, que estão ajudando muitas pessoas, inclusive o Diego Rodrigues será uma das figuras importantes para você se conectar com o Diego, conhecer a história dele. Você vai conhecer hoje um pouco e lá no dia 31 você vai poder ouvir, participar, de repente se aproximar dele e tirar suas dúvidas. Então, venha conosco. Se você tem interesse, no encarte aqui na descrição tem os dados do evento, você vai poder garantir o teu assento. Coffee break, degustação, vai ser um ambiente maravilhoso. Mas vamos lá, Diego, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco, essa conexão maravilhosa, sempre estar aprendendo com você. Um ótimo dia estar com vocês. Obrigado, Marconi, pelo convite, né? Conheci hoje o Gui aqui, cara, sensacional. Papo pré-podcast aqui, né? Sempre um prazer falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, liderança. Eu acredito que nós, como líderes e empresários, nós podemos fomentar muito, né? Não só a economia, mas fomentar o crescimento de pessoas, né, cara? E aí, o que você apresentou logo no começo, Gui, né? O Comente Podcast tem essa mentalidade de criar esses atalhos, né? Eu acredito que quando nós temos essa capacidade de gerar bons atalhos, a gente ganha tempo, né, cara? E tempo é a moeda mais escassa que existe, né? Muitos empreendedores, Marconi, até já entregando uma primeira chave aqui, né, já na apresentação, acredita que o dinheiro é a principal chave, né? Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria o meu negócio avançar mais rápido. Só que eu vejo que muitos empresários, líderes, empreendedores, eles usam uma moeda que é o tempo do jeito muito errado, né? Ao invés de estar em mesas corretas, investindo tempo nos lugares corretos, estão investindo tempo no lugar errado. Então aqui a gente, podendo dar alguns atalhos, né, para esses empreendedores, a gente consegue fazer com que eles ganhem de fato tempo, né? Para mim essa é a moeda principal. Então uma honra estar com vocês aqui, obrigado pelo convite e vamos compartilhar, né, com a galera aquilo que a gente tem aqui para ajudar a construir esses bons atalhos aí. Seja bem-vindo, Diego. E realmente, né, o tempo é o ativo mais precioso que nós temos, né? A gente comenta bastante aqui no nosso podcast que o empreendedor, quando ele começa, geralmente ele começa por uma dor, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas depois dessa pergunta eu vou te trazer uma outra pergunta que vai... Primeiro o pessoal vai entender quem é o Diego, né? Mas a maioria dos empreendedores, eles têm uma dor, né? E aí eles veem essa dor ou oportunidade, abraça isso e monta a sua empresa. E chega um momento que só ter a empresa em si não faz ele faturar mais. Ele precisa começar a olhar para dentro. O quão é importante pro empreendedor olhar para dentro, se desenvolver para isso refletir na empresa, né? E antes dessa pergunta, eu acho que o pessoal aqui vai querer entender, né? Quem é o Diego, né?
quem é o Diego, o Diego é casado, ele tem filho. Conta um pouco da sua história para depois a gente ir chegar nesse ponto. Boa, vamos lá. Cara, eu gosto muito de me apresentar e de um jeito um pouco fora do convencional, que é o seguinte, né? Às vezes a pessoa fica investindo um tempão falando o cargo que ela tem, né? As conquistas que ela tem e tal. E eu gosto muito de me apresentar da seguinte forma, né? Antes de falar da minha família, eu costumo dizer que eu sou um ex-escravo, que desfrutei da liberdade e hoje ajuda as pessoas a olharem para a liberdade também. Em quais esferas? Em todas elas, cara. Seja no empreendedorismo, seja na família, na parte espiritual, emocional. E aí tá conectado com o que você perguntou depois, que a gente vai pra essa pergunta, né, de olhar pra dentro. Eu fui um cara que demorei muito tempo pra olhar pra dentro. E aí só depois eu fui entender que a chave poderosa tava aí. Eu sou o Diego Rodrigues, tenho 36 anos, fiz aniversário agora, recente, agora em maio. Sou casado com a Raquel Rodrigues há 14 anos, bodas de marfim, estamos caminhando aí pra bodas de cristal, né, casados desde 21 anos de idade, aí me casei. 14 anos casados, nós temos 4 filhos, um já está com o Senhor, aí tenho, aqui na Terra tem minha gangue, né? Eu tenho a Giovana de 8 anos de idade, o João de 6 e a Mariana de 3 anos, fez 3 anos semana passada. E esse é meu tesouro, cara, assim, meu maior empreendimento, né? Eu tenho alguns negócios, eu sou sócio da Pousofix, que é uma empresa de complementos para construção, sócio da AGS Tintas, que é uma loja de tintas, e eu sou sócio também na Dona V, que é uma loja de semijoias. A Raquel quem toca mais a Dona V e eu dou mais um suporte ali na estratégia. E eu estou como diretor de uma empresa de educação empresarial hoje. Então, falando dos negócios, é isso que eu toco, mas o maior empreendimento que eu tenho é a minha família, de fato, cara. Para mim, as empresas fazem sentido porque a gente serve outras famílias, né? Então, é a minha família servindo outras famílias. Então, para mim, eu vejo que alguns empreendedores se perdem porque ele não tem motivo para fazer aquilo acontecer. Então, eu, como Diego Rodrigues, assim, o meu maior motivo para fazer os negócios acontecerem é de fato ver a minha família prosperando nisso, prosperando no sentido de crescer como indivíduos, crescer como seres humanos, crescer como pessoas que entregam alguma coisa para a humanidade, né? Então, seja qual for os negócios, né? Seja a Pousofix, a AGS, a Polose, a Dona V, eu acredito que a gente está aqui para de fato servir as pessoas, né? Então, como empreendedor, é isso que me move. E aí posso conectar com a tua pergunta ali de olhar para dentro. Cara, eu sou engenheiro de produção, formação acadêmica, e até os 27 anos eu sempre fui um cara que sempre busquei, Marconi, a parte técnica, cara, né? Eu sou um cara que continuo sendo um cara cético, né? Preciso de ver as informações, analisar e tal, mas eu costumo dizer que tem 2 tipos de cético, cara. Tem o cético, eu vou chamar de burro, tem o cético burro e tem o cético inteligente, né? Pra mim, o cético burro é aquele cara que fala, cara, eu não acredito nisso e acabou. Não acredito e pra mim não serve e deu. E eu acredito em um cético inteligente, que é o cara que, cara, deixa eu testar esse negócio, né? Deixa eu ver se faz sentido, deixa eu ver até onde vai isso. E até os 27 anos de idade, cara, eu diria que eu fui o cético burro, assim. Terapia, pra mim, era coisa pra maluco, terapia pra gente doente, gente que não sabe resolver as coisas através da lógica e tal. E aí hoje, aos 36, eu entendo que, pô, terapia é pra todo mundo, né? Aos 27, eu fui olhar pra dentro e entender que muitas coisas na minha vida não avançavam, não porque me faltava intelecto, não porque me faltava QI, né, quociente intelectual. Me faltava de fato, cara, saber lidar com as minhas emoções, saber lidar com o meu perfil comportamental, entender que as pessoas têm linguagens de amor diferentes, têm linguagens de comunicação diferentes. Elas olham para a mesma coisa, enxergam coisas diferentes. E para mim isso era um papo muito babaca, assim, né? Tipo, não, pô, cara, a xícara tá ali e é xícara, irmão, e ponto. E aí hoje eu entendo que, pô, é uma xícara, mas você enxerga de um jeito, eu enxergo de outro, o Marconi enxerga de outro. Então, em 2017, eu fiz esse primeiro movimento de fazer uma imersão de inteligência emocional, de começar a olhar para dentro. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi um conceito, que aí eu finalizo essa resposta com esse conceito, né? Que é, muitas pessoas elas buscam ter alguma coisa, mas elas não têm porque elas não fazem o que tem que ser feito. E elas não fazem o que tem que ser feito porque elas não são. Então é o conceito do ser, fazer e ter. Eu só tenho se eu faço e se eu faço se eu sou. Então, primeiro, eu preciso expandir o meu ser, olhando para dentro, né? Eu olho para dentro, expando quem eu sou, cara, agora eu sei quem eu sou, sei quais são as minhas deficiências, sei quais são as minhas falhas, sei quais são as minhas incompetências, e agora uma vez que eu sei quais são, eu consigo trabalhar. Trabalhei, eu vou passar a fazer coisas que eu não fazia antes, e por consequência, natural, ou de forma orgânica, eu vou ter aquilo que eu não tinha antes. Né? Então, de jeito bem, transformando o conceito aqui em algo prático, né? Imagina que eu sou um analista financeiro. Mas eu quero ter uma posição de gerente financeiro. Cara, se eu, com o meu ser atual, ocupar uma posição de gerente financeiro, provavelmente eu vou fazer várias
besteiras ali, porque eu não tenho ainda, eu não sou um gerente financeiro. Então eu começo a trabalhar o meu ser. Cara, se eu quero ser essa pessoa, eu vou trabalhar meu ser primeiro. Então, pô, vou sentar com o Marconi, que manja pra caramba de finanças. E por quais competências o Marconi tem? E eu não vou esperar ter uma posição de gerente financeiro para ser gerente financeiro. Então, pô, vou olhar para dentro e falar, pô, o Marconi sabe de tributos de um jeito que eu não sei. Pô, o Marconi sabe de contabilidade de um jeito que eu não sei. O Marconi sabe fazer análises financeiras que eu não sei. Sento com um mentor, sento com quem sabe, pego os bons atalhos e começo a trabalhar o meu ser. Eu não tenho uma posição ainda de gerente, mas agora eu sou uma pessoa evoluída, que agora faço coisas que antes eu não fazia e por consequência, cara, de forma orgânica, daqui a pouco surgiu a vaga. Seja na empresa que eu tô, seja uma vaga no mercado e tal. Ser, fazer e ter. E esse movimento só acontece de olhar pra dentro. Então, assim, sua pergunta, pô, bem legal, assim, essa primeira pergunta, porque muitos empreendedores deixam de prosperar porque acreditam que a solução tá sempre fora, né? Ah, eu preciso buscar mais uma tecnologia. É que eu preciso saber lidar com IA agora, né? IA tá em alta, né? Pô, não é futuro, é presente. Preciso lidar com IA, preciso lidar com tecnologia, preciso lidar com as pessoas que estão na minha empresa. Cara, é que a política tá impactando meu negócio. É que, pô, o dólar é instável, tá... Tudo isso é verdade. Só que se eu não olhar para dentro, eu não sei nem lidar com essa pressão externa. Então, primeiro eu preciso, de fato, olhar para dentro. Esse é um grande primeiro passo se eu quero prosperar aí nos negócios. É interessante que todo esse universo, né, de conceito que você coloca, Diego, ele nos mostra algo que eu ouvi hoje de uma pessoa muito importante para mim, que é sobre escolher o seu difícil. Né, o escolher o seu difícil. Você prefere escolher o seu difícil olhando para a situação econômica que você vive, né? As pessoas às vezes se criticam, falam, eu vivo uma vida que eu não gosto, que não me aprecia. Ela está inconformada, mas ela continua vendo aquela vida difícil. Exato. Só que para ela mudar o cenário da vida dela, ela tem que se dedicar ao difícil, que vai ser aprender algo. Ou assistir alguém que já percorreu aquele caminho para ela mudar aquela vida, ou aquele cenário financeiro. E isso acontece para o desempenho físico, né? Eu quero perder peso. Só que o escolher o difícil nesse caso é ir para academia, é regular sua dieta, é administrar bem os seus consumos, né? Mudar seus hábitos. Né? Os hábitos. E no empreendedorismo, eu até comento isso no meu livro, a questão, eu tratei muito no meu primeiro capítulo sobre empreendendo novos caminhos, que o desafio para o empreendedor, e aqui a gente não quer fazer uma apologia ao contrário, né? Para quem é CLT, não é isso, a gente está colocando só uma visão nossa, né? Do novo difícil que eu escolhi para mim. Perfeito. Que é empreender. Como que você enxerga isso pro Diego, em algum momento lá atrás, que decidiu assim, eu vou me tornar um empreendedor e atuar com negócios porque eu quero uma escolha diferente para minha vida. Como que aconteceu isso? Muito legal essa pergunta, Marconi, porque eu acredito muito nisso também, cara. Eu acredito que a vida é um grande desafio, né? Você já nasce passando por um primeiro estresse ali, né? O nascimento já é o primeiro trauma que a gente sofre. Você está num lugar quentinho, que você não se esforça para se alimentar, né? Você é alimentado ali por um cordão umbilical. Você está num lugar escuro, quentinho e seguro. Aí, em alguns segundos, você tem a luz agredindo seus olhos pela primeira vez, né? Você não sabia o que era luz e agora você tem os seus olhos sendo agredidos. Você tem uma mão te puxando, uma mão gelada, você é abraçado por uma temperatura que não é a temperatura que você estava, e aí você é colocado ali num lugar que você é pesado, medido, e daqui a pouco você é levado pra perto da tua mãe, né? Quando não leva um tapa, né? Leva um tapa pra chorar, tipo, né? Seja bem-vindo. Tem o exame do pezinho, aquele pezinho, furinho e tal. E aí, cara, olha que loucura, né? Eu tenho os três filhos aqui com a gente na Terra e você tem ali a pressão de em 2 dias você aprender a mamar. Você não sabe o que é mamar. Aí você coloca, né? Alguém te coloca ali no seio da tua mãe. Você tem que aprender a mamar em 2 dias. Porque se você não aprender a mamar em 2 dias, você fica internado. Você não sai dali do hospital. Ou você já é introduzido a uma mamadeira e tal. Cara, a gente toma pressão desde que a gente nasce. Então, pra mim, seja no CLT, seja como empreendedor, é escolher o seu difícil.
Então, da onde veio o meu desejo de empreender, né? Eu sou filho de pais empreendedores. Meus pais estudaram até a quinta série, meus pais não são letrados, não são pessoas desenvolvidas em colégios técnicos e faculdades. Meus pais estudaram até a quinta série. E meu pai sempre desejou empreender. Então, meu pai teve uma lavanderia industrial que ele pediu conta de onde ele trabalhava para abrir a empresa. Eu tinha ali 6 anos de idade quando isso aconteceu. E eu cresço nesse ambiente de empreendedores. Mas meus pais não me incentivaram para empreender, porque eles empreenderam na força do braço, cara, na raça ali, né? Batendo cabeça e tal. Então eles não desejavam pra gente aquilo, essa é a verdade. Então minha mãe sempre, pô, vai estudar e você vai trabalhar numa grande empresa. Então eu entro como jovem aprendiz aos 16 anos. Meu primeiro trabalho formal foi aos 16, eu trabalhava com os meus pais, dos 6 anos ali até os 16. Eu trabalho com os meus pais de forma informal. E aí com 16 eu entro numa primeira multinacional chamada Rigesa, MW Rigesa, uma multinacional de papel, papelão e embalagens, e começo a aprender sobre esse mundo corporativo, né? Plano de carreira, benefício, plano de saúde, né? Pô, que legal, tem plano de saúde, que bacana e tal. E aí tudo aquilo do mundo corporativo, do mundo CLT, que é muito encantador, né? Benefícios, segurança numa empresa legal e tal. Gostei desse negócio, sonhava em ser engenheiro, entro pra faculdade, viro engenheiro, saio da Rigesa e vou pra Ambev. E aí, cara, Ambev foi um grande sonho, assim. Eu estava numa empresa que eu sonhei em vir trabalhar, encurtando muita história, né? Eu saio da Rigesa, vou pra Ambev, e aí é um mundo completamente diferente. Eu saio de uma multinacional norte-americana muito engessada, processos bem rígidos, e eu vou pra uma multinacional agora que, cara, você é provocado a meritocracia o tempo todo, né? Você tem suas metas, se você bateu, você é reconhecido. E aí eu me deparo com esse primeiro grande difícil. Eu tinha meu difícil na Rigesa, mas, cara, era um negócio muito estruturado. Se você fizer isso aqui, em tanto tempo você vai crescendo no de carreira. De repente eu cheguei numa empresa que eu tinha 1.200 pessoas na planta que eu trabalhava. Eu fazia a mesma coisa que outros 20, 30 analistas. Eu olho pra isso, cara, como é que eu me destaco aqui, né? É fazendo mais do que aquilo que eu sou pago pra fazer. Então a Ambev, ela não pagava um salário acima da média do mercado, era um salário até abaixo do mercado. O diferencial da Ambev era um bônus. Então eu entendi que, pô, peraí, pra receber bônus eu tenho que bater meta. Legal. E aí eu descobri que tinha bônus duplo. E aí um dia eu fui perguntar, cara, como que você faz pra ganhar bônus duplo? E aí eu lembro que o coordenador ainda falou pra mim assim, cara, você tem que fazer um negócio que você não é pago pra fazer a empresa ter um resultado financeiro impressionante, você vai me apresentar esse projeto, se eu entender que faz sentido, eu apresento para um comitê, esse comitê vai votar junto com outros projetos que apresentarem para eles também, e se um comitê validar, você concorre a bônus duplo. Eu falei, pô, beleza, cara, então qual é a chance disso dar certo? E aí esse coordenador meio que me falou isso, meio que tipo, cara, você não vai fazer essa parada, né? Você não é pago pra fazer, que horário que você vai fazer esse negócio? E ali, Marconi, foi a primeira vez, cara, que eu falei, pô, beleza, eu entendi o conceito da autorresponsabilidade. Pô, esse negócio tá na minha mão. Eu não tenho o poder de votar no meu projeto, eu não tenho o poder de ganhar esse negócio, mas eu tenho o poder de fazer o projeto. Eu não era pago pra fazer ele, cara. Eu era pago pra fazer transferência de produto acabado. Eu era logística na Ambev. Então, já que eu não era pago pra isso, eu fazia o projeto na hora do almoço e fora do horário. 1 ano de projeto, cara, sem nenhuma garantia que o negócio fosse dar certo. Depois de 1 ano, eu já tinha sido promovido para coordenador por seguir o plano de carreira. 3 meses depois, como coordenador, eu recebo uma carta dizendo que meu bônus foi aprovado e eu ganhei bônus duplo. Então, cara, eu não fiz o bônus só pela grana. É óbvio, eu não vou ser hipócrita e falar que, pô, a grana não era legal. Cara, eu ganhava 4 mil reais de salário. Um bônus na Ambev era 4 vezes o salário. Então, imagina, cara, um moleque de 23, 24 anos de idade, ganhando 16 mil reais. Aí você imagina esse mesmo cara, com 24 para 25, ganhando 32 mil reais, porque ganhou bônus duplo. Eu não sabia nem o que fazer com essa grana. Eu nunca tinha pego na minha mão tanto dinheiro, eu não tinha essa noção. Só que ali caiu uma ficha muito grande para mim. Eu falei, cara, quando você se compromete com projetos que a maioria não se compromete, você tem recompensa que a maioria não tem. Porque nessa conversa que eu tive com o coordenador, quando ele fez a apresentação do que era bônus duplo, eu me perguntei, eu pensei, né? Cara, se ele apresentar dessa forma para todo mundo, a maioria nem vai se lançar. A maioria desiste só de ouvir a explicação. Isso acontece todos os dias com empreendedores, cara. O empreendedor eu vi, não, cara, é difícil porque o dólar tá instável, então importar não vale mais a pena. Aí ele vai falar, não, beleza, eu vou fazer uma coisa local. Todo mentorado que eu tenho, Marconi, todos, sem exceção. Você vai perguntar, cara, você tem problema para contratar mão de obra? Qual que é a resposta? Sim, cara, não tem mão de obra disponível. Aí ele fala, pô, beleza, tem muito concorrente na cidade.
Cara, tem N coisas que quando você pensa pra empreender, você fala, cara, eu não vou fazer esse negócio. O grande lance é escolher o teu difícil, é o que você comentou. Eu escolhi o teu difícil, não deve. Tá, conectando com a pergunta, tá? Em qual momento virou a chave pra mim? Eu fui buscar desenvolvimento humano, olhei pra dentro, sonhei grande pra caramba na Ambev. A Ambev tem o primeiro grande princípio da Ambev é sonhar grande. A Ambev diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? É a mentalidade da Ambev. E eu comecei a sonhar em implementar um projeto de gente e gestão dentro da Ambev, falando de desenvolvimento de líderes. Então eu comecei a sonhar com esse negócio, que eu comecei a aplicar na minha liderança e começou a dar muito resultado. E aí eu vi que eu não teria abertura para fazer lá, do jeito que eu queria fazer. E aí, cara, eu olho pro meu plano de carreira, um plano de carreira para ser gerente em 2 anos, e eu chamo o meu gerente e falo, cara, eu vou sair da empresa. Eu vou sair porque eu vi que não vai dar para implementar aqui, eu vou fazer fora. Aí rolou um pequeno desconforto, a Ambev viu que eu estava fazendo mentoria fora da Ambev e sinalizou que eu não poderia fazer isso, mesmo nas minhas horas vagas, que eu teria que escolher entre uma coisa ou outra. E aí, cara, eu chamei a Raquel, né? É um negócio que, se eu fosse solteiro, irmão, é uma decisão fácil, né? Pô, respondo por mim e vambora. Aí eu tenho uma esposa, né? 6 anos casada, a gente tava ali mais ou menos. Uma filha de 10 meses. A gente tava começando a estruturar a nossa vida financeira, começando a organizar as coisas. E de repente falou pra ela, meu, eu tô afim de sair da empresa. Ela, como assim? Eu falei, pô, fui chamada na sala aqui que eu tenho que escolher entre fazer mentoria fora e continuar aqui. Ela, mas como assim? Agora? Assim, eu falei, pô, é agora. Tem que decidir agora. E aí ali, Marconi, ela falou, pô, acho que você nasceu pra isso. Vambora. Aí eu voltei grandão, né, irmão? Voltei grandão pra sala e falei, ó, sou mentor e vambora. Só que não tinha caído a ficha pra mim, cara. Eu achei que eu ia poder ficar na empresa durante o período. E não, era aquele dia mesmo ali que eu ia ter que sair e tal. E é muito louco, né? A gente fala que o CLT tem uma segurança. E a minha segurança, cara, de 5 anos e meio, trabalhando com um plano de carreira estruturado, montado pra ser gerente, eu fui convidado a escolher entre permanecer na empresa e tocar um projeto paralelo. Aí eu chamei minha equipe, comuniquei minha equipe, e eu fiquei mais 3 dias na empresa e tomei a decisão. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi meu último dia na Ambev, dia 6 de setembro de 2017. Por quê, cara? Eu saio, depois de me despedir das pessoas, e o centro que eu trabalhava, ali 1.200 pessoas, a galera começa a bater na mesa. Porque eu tinha uma história ali, né, cara? Eu já tinha passado por alguns departamentos e tal. Tinha gerado alguns bons resultados. E a galera começa a bater na mesa, como despedida ali, eu passei pela catraca. E aí eu pensei, cara, que merda que eu tô fazendo? O pensamento foi esse, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu vim 5 anos e meio pra cá e amanhã eu não volto pra cá. E conectando com o que o Gui perguntou no começo, o empreendedor ele é motivado por uma dor, né? O que me fez sair da Ambev não é o fato de não gostava de lá. Cara, eu sou apaixonado pela Ambev, até hoje. Muito do que eu construí de mentoria para pequenos e médios negócios é a mentalidade da Ambev, a cultura da Ambev, né? Os processos da Ambev, o jeito de fazer negócio da Ambev. Eu acredito demais na cultura de lá. Eu saí porque eu vi aquilo que o que eu tinha de engenharia, mais a experiência de Ambev, mais a decisão de olhar para dentro, e eu tinha entendido que pô, cara, eu poderia ajudar pessoas que eram parecidos com os meus pais, que não souberam escalar um negócio. E não souberam não porque eles não queriam. Pô, meus pais não tinham acesso, cara, àquilo que eu tava tendo acesso. E eu parei pra pensar, puxa, cara, aquele dinheiro que minha mãe recebia na recepção pra passar uma calça, ela pegava e dava pra mim e falava assim, vai lá comprar pão. Eu falei, caramba, minha mãe não sabia diferenciar PJ e PF. Minha mãe não sabia que ela tinha que fazer um caixa pra empresa, um caixa pra família e fazer fluxo de caixa e tal. Pô, se minha mãe soubesse, sem conhecimento, minha mãe e meu pai conseguiram construir algo legal. Sem conhecimento. Cara, se eles tivessem conhecimento, se eles soubessem de separar o que é comercial, separar o que é marketing, separar o que é gente e gestão, pô, se eles tivessem processos. E aí eu comecei a sonhar com esse negócio, cara, de ajudar pequenos e médios empresários, pequenos e médios empreendedores, né? Empresas que hoje geram 70% dos empregos no Brasil, cara, são pequenas e médias empresas. É absurdo, é assustador o número, né? É o pequeno e médio empreendedor que gira a máquina do Brasil, cara. E eu não tinha essa noção que hoje eu tenho. Então esse foi o fator que me fez sair, e eu escolhi meu difícil. Marconi, assim, eu saí tendo um programa já meio que estruturado. Só que aí vem em 2018 eu quase quebro. Quase quebro não, quebro por quê? Aí ali em 2018 eu entendi uma primeira grande dor do empreendedor, né? Não adianta você ter um bom produto, um bom serviço, se você não souber vender.
Eu não sabia vender, cara. Eu sou engenheiro, irmão. Eu sou um cara técnico, eu sou um cara do computador, de planejamento, eu sou um cara de organização. Eu sou um cara estratégico. Eu era zero gente. Vocês estão me vendo aqui, comunicador e tal. Isso aqui é o Diego treinado, né? A gente estava falando sobre perfil comportamental. Forjado. Eu sou estabilidade, cara. Eu sou planejador. Eu não sou um cara comunicador, eu não sou um cara dominante, executor. Eu sou um cara planejador analítico. Eu sou um cara que quebrou e eu entendi. Se eu não desenvolver dominância, influência, comunicação, execução, esquece. Como empreendedor eu vou ser engolido. Não adianta planejar e não colocar o plano em execução. Então a minha dor foi essa, cara. Eu poderia ter voltado para a indústria. Eu sei trabalhar na indústria. Com certeza faria carreira. Mas aí, mais uma vez, conversei com a minha esposa. E aí, meu, você acredita no que a gente tá construindo? Eu acredito. Tudo bem se a gente quebrar junto aí? Você quebra comigo, né? A gente segura a bronca aí? Cara, seguramos. Foram anos... 2018 foi terrível. Foi o pior ano financeiro da nossa vida. Aí vem 2019, o melhor ano financeiro da nossa vida até então. Aí 2020, pô, crescimento astronômico, agenda lotada, viagem pro Brasil inteiro. Aí, dia 15 de março, chega um negócio no Brasil que fecha tudo, a pandemia. Aí foi onde eu tive que me reinventar mais uma vez. Então foi uma série de decisões difíceis, né? De escolher o difícil. Quando é que termina esse jogo, né? Pra concluir essa resposta, Marconi. Quando é que termina o difícil? Cara, não termina. Porque tem um empresário que eu modelo muito, né? Que é o Abílio Diniz, faleceu com um pouquinho mais de 80. Um ano passado, né? Ele com 83 anos, cara, ele deu uma entrevista num podcast perguntado sobre crise, né? Pô, Abílio, e aí a crise, né, cara? Pandemia e tal, o que você acha disso? Ele falou, cara, com 83 anos, eu já passei por diversas crises. A pandemia é mais uma, é uma crise grave, gera muito impacto e vai gerar impacto durante vários anos posteriormente. Mas a real é que a crise, cara, pode ser um casamento que terminou, a crise pode ser uma doença que você dormiu bem e amanhã você acorda e você descobre que tá com câncer. A crise pode ser um acidente de alguém da família. A verdade é que a crise, cara, ela vem pra todos nós. Pra todos nós. O grande lance é como é que você lida com a crise. Então, o empreendedor, cara, ele vai ter crise todo dia, irmão. Todo dia. É um concorrente que abriu na porta dele, é um cara que joga fora da regra, é um cara que não recolhe imposto e por isso ele tem uma margem melhor do que a sua e ele dá tem um preço diferente. É um representante que, cara, paga propina no mercado. O mundo é injusto. E acho que essa é uma das verdades que o empreendedor tem que entender. Cara, o mundo não é justo. Porque às vezes tem isso, né? Eu vou mentorear alguns empresários. Pô, mas cara, isso não é justo, velho. Irmão, o mundo não é justo. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai assumir a autorresponsabilidade daquilo que tá na tua mão e vai se preparar. Então, essa questão de escolher o difícil, cara, eu acredito que é sobre isso. Uma última reflexão sobre isso, faz 2 meses que eu comecei a fazer jiu-jitsu. E, para nós que eu queria desde moleque e tal, e entrei. Cara, é muito louco, né? Eu tenho 36 anos e tomo pau de moleque de 13. E você fala, pô, meu, é injusto, velho. Como assim, né? E cara, o moleque de 13 anos escolheu o difícil dele. Começou com 13, ele apanha de todo mundo lá também. Só que ele tá lá, cara, todo treino. Todo treino ele tá lá. Segura o coração dele, tem humildade, observa a técnica, aprende, treina. E ele pega um cara com um peso maior do que o dele e amassa o cara. Por quê? Porque ele tem disciplina, ele tem constância, ele escolheu o difícil dele. Eu escolhi o meu base, o meu difícil aos 36. Sexta-feira passada, cara, eu tava no treino e vomitei no treino. Vomitei, porque eu tava lá, cara, rolando no chão e tal, e o meu treinador, cara, vamos lá, meu, eu sei que você tá cansado, levanta e vai de novo. Arruma esse kimono e vai. Aí eu, beleza, fui amassado, né, óbvio, não sei fazer quase nada no tatame. Né? Então qualquer cara ali me dá uma surra. E aí eu apanhei de novo e eu falei, cara, eu não consigo mais. Beleza, e agora que você vai arrumar seu kimono de novo e você vai mais uma vez. E aí na terceiro rola assim, cara, eu já tava, tipo, tinha apanhado um monte. E o meu treinador ali, o cara tá me acompanhando de perto, né, me treinando, falou, cara, eu sei que você tá com raiva de mim, sei que você tá puto comigo e tal, mas presta atenção, é nesse momento que você vai sendo forjado, cara. E aí ele me perguntou, você tá com raiva de mim? Eu não consegui responder, cara, porque eu tava segurando o vômito, assim, de verdade. Caramba. E aí ele, cara, você tá com raiva? Eu falei, não, Gu, eu só tô passando mal, eu tô quase desmaiando. Aí ele, não, cara, de boa. Aí eu fui vomitar mesmo e ele pegou o lixo pra mim e eu, cara, comecei a vomitar ali no treino. Ele, cara, é isso aí, põe pra fora. Acabou de vomitar? Eu falei, cara, acabei. Beleza, arruma o kimono e vai de novo.
Aí eu, pô, desgraçado, tipo, e aí terminou o treino, eu, cara, obrigado, velho. Obrigado, que se eu tivesse sozinho, muito provavelmente, Já tinha ido embora, né? na primeira vez que deu Tontura. uma tontura ali, eu teria parado, velho. Então, pra mim, Marconi, essa reflexão que você trouxe de escolher o seu difícil, a real, irmão, aqui a gente tem que escolher esse difícil todos os dias, né? Eu tenho 3 filhos lá em casa. Cara, é difícil sentar e ler um livro com eles. E vai ser difícil também, se eu não fizer isso agora, e lá na frente meus filhos não terem paixão por desenvolvimento. É difícil sentar e brincar. Também é difícil chegar em casa e uma criança não correr pro teu abraço. É difícil ter saúde. É difícil também não ter saúde. É difícil ter um casamento de sucesso. É difícil também ter um casamento fracassado. Então cara, escolhe o difícil e vambora. Boa. Você comentou do seu perfil, né? Quando a gente tava conversando ali nos bastidores, eu falei, cara, esse cara é totalmente planejador e analista, né? Mas vale lembrar que isso é um estado, né? Você estava, né? Hoje você desenvolveu muito bem a comunicação. Então talvez você já esteja migrando para um comunicador, né? E executor também, porque se você está à frente do seu negócio. Um ponto importante que você comentou é as orientações da sua esposa, né? É fundamental você ter uma pessoa do seu lado que consiga te apoiar até nos momentos mais difíceis, né? E tem muitas pessoas que não têm esse apoio, ou acaba até mesmo buscando conselhos com pessoas erradas. Tem um livro que eu li, eu acho que eu já até comentei sobre isso aqui, que é do Thiago Brunet. Ele fala que o nome do livro é Especialista em Pessoas, né? Fantástico. Que ele fala que você tem que ter 3 tipos de conselheiros, né? Três tipos de amigos. E tem o necessário, tem o estratégico e tem o íntimo. Esse que nos momentos difíceis que você tem que conversar, pedir orientação, porque se você fizer isso com a pessoa errada, consequentemente você toma uma decisão errada, né? E aí imagine que você fala com um amigo seu que não tem a visão que a sua esposa tem, né? Da família que vocês construíram, né? Que vocês construíram no caso, e fala assim, não, cara, continua no emprego. Esse conselho ia mudar totalmente o seu jogo, Total. né? Cara, e é muito massa, Gui. Assim, eu lembro que eu namorei com a Raquel só 8, 9 meses até pedir ela em casamento, né? A gente namorava à distância. E aí depois o papo era sobre grana, né? Porque eu não tinha dinheiro pra casar, né? Então o papo foi, meu, você topa construir as coisas comigo? Ah, top, beleza. E aí o primeiro ano foi um caos ali, né, cara? Um desafio gigante, né, no nosso casamento. E beleza, as coisas começaram a acontecer, e aí vem esse episódio da Ambev e deu sair da Ambev. Então, de fato, cara, eu não liguei pra minha mãe, não liguei pro meu pai, não pedi conselho pra ninguém. Eu perguntei pra pessoa que tá comigo no campo de batalha, cara. A opinião dos meus pais é importante? Pô, é importante. Só que eu queria ouvir primeiro a pessoa que tá comigo no front, cara. É a pessoa que sangra comigo, é a pessoa que comemora comigo, é a pessoa que constrói comigo. Então, se em casa a gente não tem essa pessoa, cara, é um baita desafio, um baita desafio. E eu me lembro quando eu comecei a empreender, comecei com um negócio de mentoria, né? Foi o primeiro negócio, né? Meu primeiro negócio foi uma consultoria para pequenas e médias empresas. E aí depois viriam os outros negócios que hoje eu toco ali. E os nossos pastores, cara, a galera que fez o nosso casamento. Então, assim, não é qualquer pessoa, não é a pessoa que, deixa eu te dar uma opinião. São pessoas com peso de conselho muito grande pra gente. A Suelen, que é uma grande amiga, cara, uma pessoa conselheira pra nós, ela chamou a Raquel e falou, olha, meu, acho que nós acreditamos no Diego, sabemos que ele nasceu pra isso, ela inclusive comprou uma mentoria comigo, ela tava formando uma ONG ali, e aí eu criei todo um projeto com ela da ONG, ela me pagou pela mentoria e tal, e falou, cara, o Diego nasceu pra isso, só que ele precisa arrumar um emprego agora pra sustentar a casa, pra manter a casa. Então essa questão de você, de fato, primeiro, Gui, saber pra onde você tá indo e pesar as opiniões, pesar os conselhos, cara, é muito importante. Porque vindo da Suelen, que é uma pessoa muito importante pra nós, né? E Su, se você estiver assistindo aqui, né? Obrigado, né? Por tudo que você nos orientou. Só que aquele conselho cara, poderia ter me paralisado. Só que a gente trouxe pra mesa, para pesar as opiniões. E naquele contexto, a opinião de quem fazia sentido, a minha e da Raquel. E aí a gente entendeu ali, cara, o poder de mentores. Vai acontecer o evento no dia 31 agora de julho,
onde a gente vai ter várias pessoas ali no palco, cara, que todos são mentores. Todos são pessoas, não são pessoas da teoria. São pessoas que vivem negócio. Eu não sou um grande fãzaço do Pablo Marçal, cara. Eu não sou um cara tipo, nossa, que massa, curto tudo que o cara ensina. Mas tem algumas crenças que o Marçal compartilha que eu assino embaixo. E tem uma delas que ele fala ele fala que opinião é uma mercadoria barata que quem entrega não tem compromisso com o resultado. E é o que acontece muito no mundo do empreendedorismo. A galera pedindo opinião. Cara, me dá tua opinião sobre o meu negócio. Cara, me dá tua opinião. O que você acha que eu tenho que fazer? Cara, como líderes, como empreendedores, enfim, tem que buscar opinião. A gente tem que buscar conselho. E conselho bom, cara, é conselho pago. É mentoria. É mastermind. É estar na mesa com quem tá no campo de batalha, cara. É com quem respira o negócio. Não é um cara que leu 2 livros motivacionais e vai te falar, vamos lá, cara, respira fundo e é isso aí, motivação. Vamos lá, tenha fé. Toma um banho gelado. Toma um banho gelado e vambora. Pô, nada contra o banho gelado. De boaça, vai lá, toma um banho gelado. Ajuda, mas não é isso que vai mudar teu jogo, cara. Não é só isso. Pô, é saber quando você tem a Pouso Fix, que é um dos meus negócios. Cara, a galera se endividou porque tomou um calote de uma construtora e não sabia lidar com a dívida, cara. Pô, um negócio muito comum na vida do empresário. Surgirem dívidas imprevistas. Cara, se você tem o conhecimento de negociação com banco, com instituições, você vai fazer o que a Pouso Fix fez, que depois foi gerar uma dívida de R$1 milhão, porque não soube lidar com uma dívida de 300 mil. E como empreendedor, se você não sabe onde buscar conselho, você vai atrás de opiniões. Ah, deixa eu pegar uma opinião com meu primo lá. Pô, deixa eu pegar uma opinião com meu pai. E, cara, é massa, teu primo é um cara do bem, teu pai também. Só que, de repente, eles não têm o conhecimento que você precisa para aquele momento. E eles vão te dar opinião baseado muito mais numa conexão emocional do que com conhecimento prático, né, daquilo. Então, cara, mentoria, conselho bom é conselho de mentores. Eu fiz uma repaginada no meu branding, imagem mesmo, né, cara? E eu paguei R$12 mil, irmão, para ter uma mentoria com o Henrique Toledo, grande mentor, Henrique, obrigado. Mas, cara, a primeira sessão eu quase xinguei o Henrique. Não, xinguei, né? Mentalmente xinguei. Tava na primeira sessão, cara, acabamos a primeira sessão. E aí, no final, pô, vamos pra tarefa, né? Vamos pra ação. E o Henrique falou, cara, você tem que... Diego, plano de ação. Peguei papel e caneta, irmão. Vamos embora. Ação, né? Pô, tô pagando 12 pau aqui, deixa eu... Cara, você tem que trocar teu corte de cabelo e o formato do teu óculos. Eu respirei, né, cara? Já entendia como é que funcionava na mente. A gente estudava sobre neurociência. Pô, primeiro, quando você recebe um feedback, primeira fase é negação, né? Negação total. Mas eu achei que ele tava brincando. Real, cara. Falei, pô, beleza. Anotei aqui já, mas e aí? Não, cara, começa com isso porque... Eu vou te falar o porquê que eu tô falando isso. Cara, você é novo, né? Eu fiz a mentoria que tinha 32, 31 anos de idade. Cara, você é novo e você tem uma cara de novo. E esse eu penteava meu cabelo, cara, penteava de lado assim, fazia um risquinho e tal, com o meu rosto, passava um negócio de muito mais novo. Falou, cara, conversando com você, depois de 5 minutos, fica claro que você tem conteúdo, que você sabe o que você tá falando, que você vai ajudar a empresa. O grande lance, cara, é que você não vai ter 5 minutos com a maioria dos empresários. Porque o cara vai olhar pra você, vai olhar pro teu óculos. Eu tinha um óculos branco, cara, sigo o JJ, né, o Joel descolado, tinha um óculos parecido com o do Joel, pô, óculos branco, cabelinho de lado, risquinho. Cara, você não vai ter 5 minutos. Troca o teu óculos ou troca o teu cabelo. Fiquei bravo, cara. Desliguei a câmera. Só que a primeira coisa que eu fiz, eu fui olhar no espelho. E aí eu olhei e falei, cara, eu não compraria uma mentoria que está. Saí dali, eu aumentei, cara, R$2 mil o preço da minha mentoria. Aumentei R$2 mil. E eu fui fazer um teste. E aí atendi um cara chamado Fernando, de uma mecânica chamada Rodben Campinas. Cara, foi a primeira vez na minha vida que eu vi de uma mentoria sem o cara ter questionado meu preço. Porque eu tinha trocado o corte do meu cabelo e o formato do meu óculos. Foi só isso? Claro que não. Mas, cara, é um conselho pontual. Irmão, ajusta isso, tá errado. De quem já tá no mercado. O cara sabe sobre brand, o cara sabe sobre arquétipo, o cara sabe sobre... O cara estudou posicionamento, o cara estudou persuasão, o cara sabe como funciona a mente humana em relação ao senso comum. Beleza, eu não usava relógio, cara. Não usava relógio. Pô, relógio passa uma mensagem pro senso comum. De que, pô, você é organizado, você é pontual. Então tem um monte de coisa aqui que funciona na mente que a maioria de nós não sabemos. E a gente não sabe porque a gente não foi ensinado. Onde é que você vai buscar isso? Pedindo opinião de pessoas?
cara, precisa ter mentores, pessoas te dando direcionamento. Então, Gui, essa observação é muito legal, cara, porque principalmente quando você vai começar a empreender, tem um monte de gente querendo te dar opinião. Cara, mas assim, ó, você vai abrir uma hamburgueria, ó, faz com 2 hambúrguer que, pô, com 2 hambúrguer é sucesso. O cara, assim, ó, na chapa, velho, a chapa que você tem que ter é aquela... Você fala, tá, cara, mas essa, o concorrente tá cobrando 30? Coloca 38, cobra mais caro. Você fala, tá, cara, só lenta, né? Cobra mais barato. Essa galera que tá dando opinião, é opinião baseada no quê, velho? Qual é a vivência? Qual que é a experiência? Qual que é a expertise? Então, a gente tem que tomar cuidado, cara, com esse lance de... Deixa eu pedir opinião ali pra um cara. Hoje, na minha casa, a gente entende isso, cara. Opinião boa, né? Conselho bom é conselho de conselheiro de fato e mentores. Tá? Procurar essa galera. É bacana, interessante tudo isso que o Diego está falando. Né? As últimas pessoas que passaram por aqui, grandes nomes passaram por aqui, como o Barufis, né? Ele falou também, Alex, né? Ele comentou sobre a questão do arquétipo, né? Ele também falou que ele fez uma consultoria, mudou toda essa questão e, né, Parte até de coloração. de coloração, desde a cor do óculos e tudo. Então são posicionamentos que o empresário vai tendo, é lógico, muito específico ali pela atuação, pelo nicho, né? Mas você, Diego, assim, conhecendo, hoje você está atuando, hoje ele assim, o Gui está conhecendo mais agora, né? O Diego é palestrante já de palcos, né? Já palestra no Brasil e fora, no exterior também, conhece bastante, tem uma sala de aula, já tem, além dos mentorados empresários, tem uma sala de aula aí multiplicando liderança. E a gente sabe que tudo se dá nessa visão da mentalidade. Enquanto a mentalidade não muda, às vezes as pessoas vão repetindo padrões, né? Quero fazer uma pergunta com base em um testemunho que eu vivenciei de um cliente. Uma cliente minha, eu faço gestão patrimonial, e ela comentou comigo, Marconi, eu tô depois de 15 anos aí na empresa, eu vou sair da empresa e vou empreender, vou abrir meu escritório, minha consultoria e tal. E eu cheguei no meu esposo e falei para ele, amor, então vamos fazer isso tal, eu te apoio. Né? Lembrando todo esse contexto seu com a tua esposa, vai muito sobre isso, mas aí essa conexão com a mentalidade me chamou a atenção. E ela comentando comigo, eu falei, interessante, bacana, que ficou nisso. Passou alguns dias, ela me procura novamente, falou assim, ó, a gente vai ter que rever o nosso planejamento aqui, porque eu saí da empresa, eu pedi aviso prévio, né? Eu estou na última semana do aviso prévio, e só que eu já estou em pânico. Ela já estava num nível de depressão, porque ela não sentiu um apoio materializado do esposo, porque ela não preparou um plano de negócio. Ela não ensaiou como que seria a forma de cobrar essa consultoria, onde está o público dela. Ela falou assim, incrível, Marconi, eu voltei agora na empresa para tentar desfazer a minha solicitação de saída. E a diretoria falou que esse tipo de comportamento eles não aceitam e eles não vão ficar comigo. Então eu tô desempregada, mês que vem eu tenho conta para pagar, aluguel, e meu marido não sabe como me apoiar, me ajudar. Eu falei, então, a questão da mentalidade, né, do conhecer, do entender do negócio que você quer, né, realmente ali exercer, faltava ainda um pano de fundo, faltava um quadro a ser pintado. Não tem problema, você precisa agora se reinventar, ser muito resiliente. Eu quero que você fala para nós, Diego, como que é a tua visão em relação a isso? Porque tem muita gente, teve pessoas que foram obrigadas na pandemia a se reinventar e começar a vender alguma coisa, mas pessoas que às vezes tomam uma decisão, vai para o empreendedorismo, e aí ela chega no primeiro obstáculo, ela fala, eu não sei o que fazer. Né? Como que você vê essa relação? Legal. Primeiro, conectando até com a questão anterior, nem todo mundo tem esse apoio em casa. Né? Então, ter o apoio de fato faz uma diferença. Às vezes não temos. Então, é necessário buscar de fato em mentores. Cara, e às vezes, pô, Diego, mas eu não tenho recurso para pagar um mentor. E aí a gente vive numa era, cara, que a gente tem muito acesso à informação gratuita. Tá? Então, você tem muitos mentores entregando tesouros na internet de graça. Ah, mas o cara entrega um pedacinho do conteúdo, depois tem que comprar um negócio para ter mais profundidade. Sim, só que tem muita coisa, cara, gratuita que traz uma infinidade
Marconi, de conteúdos que serão relevantes nessa jornada. Eu cito, por exemplo, o Thiago Concer. Você vai fazer um curso com a Sales Club, cara, você vai pagar lá, sei lá, 25 mil reais em 3 dias de treinamento de vendas. Pô, não tenho 25 mil reais pra fazer 3 dias de treinamento. Legal. Só que se você entra no canal do Thiago Concer, YouTube, cara, é uma faculdade de vendas. Através de vídeos de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, podcast de 1 hora. O cara entrega vários tesouros ali que a gente pode pegar. Então, só pra conectar com o fato de, eu não tenho apoio em casa, pô, vai buscar na tua rede, não tem na minha rede. Pô, vai buscar na internet, vai buscar grupos de empreendedores na tua cidade. Toda cidade tem grupo de empreendedor, toda cidade tem gente sonhando também. Se conecta com essa galera, muda de ambiência. Então, conectando com isso, cara, de fato, aquilo que você comentou antes, né? Escolhe o teu difícil. Vai ser desafiador empreender. E, de fato, essa mudança interna é a primeira grande chave. A gente tem que olhar, cara, para as nossas famosas crenças limitantes, né? O que me bloqueia? Cara, eu tenho algum bloqueio de capacidade? Eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa? Eu tomei uma decisão, mas aí o primeiro obstáculo surge e eu me sinto incapaz. Toda vez que a gente se sente incapaz, cara, ou é um bloqueio emocional, uma trava emocional, e, cara, precisa pedir ajuda mesmo. Vai fazer terapia, vai fazer seminário de inteligência emocional, vai olhar para dentro, que foi a primeira pauta que a gente abriu aqui. Porque senão essa pessoa até pode crescer, cara, mas em algum momento ela vai sabotar, porque o ser dela ainda é um ser muito, muito raso, muito pequeno, e ela vai se sabotar em um momento. Beleza. É só isso? Não. A gente tá se equipando emocionalmente, só que muitas pessoas, cara, se deparam com esse medo por falta de conhecimento mesmo, cara. Falta estudar. De repente, essa tua cliente estudou uma vida toda para ter a carreira dela na empresa, no mundo corporativo. E agora vai ser empreendedora e acredita que não precisa estudar. Ah, não, só ter um bom produto serve. Não, cara, só ter um bom produto não serve. Muitos empreendedores, eles quebram, e o Sebrae vai dizer isso, cara, 70% das empresas quebram de 2 a 5 anos. Então, pô, a cada 10 CNPJs abertos, 7 vão quebrar em até 5 anos. E aí o Sebrae vai apontar o motivo da quebra. Não é porque tem um produto ruim ou um serviço ruim. Quebra por falta de gestão estratégica. E dentro da gestão estratégica, qual que é o pilar que mais pega, Marconi? Comercial. A maioria não sabe vender, cara. Qual que é o medo da tua cliente, né, que fez ela ficar ali insegura? Ela não sabia se ela ia ter receita. Ela tinha medo de fazer a entrega do produto, do serviço? Não. Ela tem competência, expertise para isso. Mas o grito dela é: eu não sei como é que eu vou pagar a conta. Ou seja, o que está por trás? Eu não sei como é que eu vou trazer receita. E por que não sabe? Porque nunca estudou sobre vendas, cara. Nunca. Eu quebrei em 2018 porque eu tinha um bom produto, já tinha um bom serviço de mentoria, mas eu não sabia vender, irmão. Não sabia. A primeira venda que eu fiz, eu sofri uma compra. Eu não fiz venda. Eu sofri uma compra. Eu sentei, eu ainda estava na Ambev, eu sentei numa mureta esperando o fretado na empresa. E um cara do meu lado chamado Diogo Vitorino, foi meu primeiro cliente. O Diogo sentado do meu lado falou assim: Diego, eu vi uma foto sua no story, vi que você estava fazendo um curso. Que curso que é esse? Ah, cara, eu fui fazer um curso de desenvolvimento humano, tal, pra ser uma pessoa melhor. Pô, cara, legal, eu sempre quis fazer isso. Pô, cara, como é que funciona? Você dá aula também? Aí eu... Olha só. Pô, cara, eu faço mentoria, assim, eu oriento as pessoas. Eu nunca tinha feito isso. Ele, mas como é que funciona? Aí eu por dentro tava assim, pô, também não sei. Aí eu pensei, cara, eu te dou de presente uma sessão estratégica. Se você gostar, eu te apresento o programa completo. Ah, beleza, fechou. Você tem um horário pra essa semana? Eu falei, tem. Quarta-feira à noite, a gente volta da empresa, vamos direto pra minha casa. Qual que foi o meu escritório, Marconi? Um quarto no meu apartamento, que eu não tinha nem uma poltrona, uma cadeira, era um puff que não tinha encosto. Então eu encostei o puff na parede, o cara encostou ali fizemos um bate-papo, 1h30, sessão, planejamento e tal. E ele, pô, cara, gostei, legal. E aí, agora? Quanto que é? O cara me falou, o cara foi conduzindo a venda. Como é que é? Eu falei, Olha só. cara, eu te acompanho durante 10 sessões, uma sessão por semana, aí tem as tarefas como eu te passei hoje, e é isso aí, cara. Ele, e quanto é que é? Aí eu, pô, R$2.000. É isso aí dele. Pô, pode ser à vista, assim? Se eu pagar à vista tem... Por Deus, gente, aconteceu exatamente dessa forma. Se eu tivesse que vender, Marconi, eu não saberia vender. Eu não sabia vender. Isso foi lindo. O Diogo Vitorino desceu as escadas do meu apartamento,
Eu virei, olhei, a Raquel tava deitada na cama. Eu olhei, a porta tava entreaberta. Eu não gritei porque ele tava ainda descendo as escadas. Eu comemorei, assim, tipo, em silêncio. Eu falei, por que você tá... Fiquei felizão. Quantas vezes isso aconteceu depois, cara? Ao longo de 8 anos tendo empresa. Hoje eu tenho algumas empresas. Quantas vezes aconteceu depois? Cara, eu não passei por nenhuma outra experiência assim. Nenhuma. O meu primeiro cliente gerou em mim uma crença que foi legal. Foi legal. Só que qual foi o problema? Eu achei que aquilo era o processo. Eu tinha que fazer uma sessão, a pessoa ia ficar tão encantada com a sessão que no final o que ela ia fazer? Ela ia me perguntar, posso fazer um Pix? Pode ser à vista? Eu achava que ia ser assim, nem era Pix, né? Posso fazer uma TED? Nem tinha Pix na época. Pode fazer uma TED? Na minha cabeça, cara, nasceu uma crença que a maioria dos empreendedores tem. Ele acredita porque ele tem um produto bom, um serviço bom, ele acha que todo mundo entende que aquilo é bom. Cara, eu sabia que era bom. Eu precisava transmitir esse negócio para as pessoas. Então, para mim, Marconi, respondendo a sua pergunta, o que eu vejo que mais gera medo, insegurança e faz as pessoas desistirem de empreender? Primeiro, bloqueio emocional. Ela tem uma série de bloqueios, crenças limitantes que vêm lá da primeira e segunda infância, dos 6 aos 8, dos 8 aos 12 anos de idade. Não consigo, não posso, não sei, não mereço, pô, não é pra mim, olha a minha história. Então tem que tratar esse negócio. Se não tratar, cara, vai quebrar em algum momento. Porque em algum momento vai se deparar numa mesa. Que é meu exemplo prático. Vocês já viram um vendedor que o cara faz venda para cliente pequeno na cabeça dele, e quando ele vai vender o mesmo produto para um cliente que na cabeça dele é grande, ele trava? Já viram isso? Sim. Bom, aí me explica. Como é que um cara consegue fazer um pitch de venda aqui, ele consegue fazer uma apresentação de produto para um cara, e aí passa 30 minutos, entra um outro cara bem vestido na loja, ele sabe que aquele relógio do cara custa 15 mil reais, ele sabe que a roupa do cara custa caro, e aí por isso ele trava. Esse cara virou burro agora? Ele perdeu o QI? Não, ele continuou com o mesmo QI. Isso é falta de QE, quociente emocional. Então ele tem que tratar o lado emocional. Se não tratar, em algum momento vai quebrar. Isso não vai impedir que ele cresça, mas vai impedir que ele tenha algo exponencial. Em algum momento ele vai bater num teto que ele não vai avançar. Segunda coisa é estudar sobre marketing e vendas. Se você não sabe se posicionar, se não sabe posicionar o teu produto, se você não sabe fazer um script, um passo a passo de venda, se você não sabe gerar valor para o teu cliente em relação àquilo que você faz, o cliente não vai enxergar o que você enxerga, cara. Tem uma frase que eu gosto muito do Marcos Marques, e eu adotei para os meus treinamentos, para os meus mentorados, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. O óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Pô, é óbvio que o meu processo funciona. Bom, faz 8 anos que eu faço isso. Eu tenho centenas de depoimentos. De clientes que triplicaram o faturamento, de clientes que recuperaram o casamento, né? Que a gente vai fazer mentoria de negócio e descobre que tem terapia de casal no meio. Gente que recuperou o casamento, gente que recuperou a afetividade dos filhos, gente que, cara, Eduardo Masman, é o cara que eu compro meus carros dele hoje. Vem de Lajeado, Rio Grande do Sul, meus carros. Eduardo Masman, meu cliente, cara, Carsul Veículos, Lajeado, Rio Grande do Sul. O Eduardo me agradece porque ele pensava em se matar quando ele conheceu a gente. E aí o cara não agradece porque a empresa dele mudou de tamanho. A Carsul cresceu o faturamento, mas ele não me agradece por isso. Ele me agradece porque ele falou, cara, eu queria me matar quando eu te conheci. E agora eu tenho paz. Pô, irmão, isso é muito pesado, é muito forte. Só que você entende que eu jamais conseguiria ter gerado isso no Eduardo se eu não tivesse aprendido a vender. Eu tinha crenças negativas com vendas. Então como é que eu vou vender se eu acho que todo vendedor é ruim? Como é que eu vou vender se eu acho que todo vendedor está tentando roubar a carteira do outro? Se eu não gosto de vendas, dificilmente eu vou prosperar como empresário, cara. Dificilmente. Não tem como. Então é óbvio pra mim hoje que o meu produto é bom. É óbvio pra mim. Não é óbvio pra pessoa que tá na minha frente. Eu tenho que deixar óbvio pra ela. Como é que eu deixo óbvio pra ela? Sabendo sobre persuasão, sabendo sobre gatilhos mentais, sabendo sobre vendas. E aí quando a gente fala de gatilhos mentais e persuasão, vai ter gente ouvindo a gente aqui e vai falar assim, então é nesse momento que você manipula as pessoas. Não. Manipulação usa técnica de persuasão. Só que manipulação eu faço você fazer aquilo que é bom pra mim. E só pra mim. Persuasão, te faço pensar, analisar, quem decide é você.
para fazer algo que é bom para você e que eu também terei algum benefício nisso. Então, cara, hoje eu uso todas as técnicas de persuasão que eu aprendi ao longo dos últimos 8 anos para deixar óbvio para você que aquilo que eu tenho aqui serve para você. É o teu momento? Pô, faz sentido? Você viu o valor? Vambora? Cara, agora é contigo. Tô aqui, cara. Aí eu uso o gatilho de escassez, uso o gatilho de urgência, uso o gatilho de exclusividade, uso todos os gatilhos necessários ali. Vejo se é pra pessoa, né? Uso ali um take away sale, tipo, meu, se você não quiser, tem gente que quer, e vambora. Cara, hoje eu sei fazer isso. Sabia fazer isso em 2018? Não, irmão. Quebrei por conta disso. Fiz várias sessões exatamente igual eu fiz com o Diogo Vitorino. Quantos eu fechei, Marconi? Não fechava, cara. Eu levava a Raquel nas minhas palestras. A Raquel assistia. Eu fazia uma palestra e fazia um pitch de venda no final. 0. Eu zerei 24 ou 26 palestras. As 26 primeiras palestras que eu fiz, irmão. 26. Eu tenho isso planilhado no Excel. Eu zerei. E eu levava a Raquel. Amorei. Cara, eu compraria. Ela me respondia, eu compraria. E eu já vi tua palestra várias vezes, eu compraria. Eu falo, não é possível, eu tô errando em algum lugar. Às vezes a gente ia palestrar longe de casa, eu falava pra ela, dorme aí então, você tá cansada? Dorme aí que eu vou voltar analisando no carro onde é que eu errei. E eu voltava no carro, Gui, Marconi, voltava fazendo a palestra de novo. Dirigindo, irmão. Eu voltava palestrando no carro pra ver onde é que eu não tinha colocado o gatilho, onde é que eu tinha esquecido de fazer uma ênfase em um negócio que era importante pra deixar óbvio pro outro. E, cara, o que mudou do Diego de 2018 pro Diego de 2019? Que eu gerei muito resultado financeiro. Eu aprendi a vender. E aí ali eu entendi. Não adianta você ter um produto espetacular, não adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, se você, primeiro, não acreditar no que está vendendo, se não tiver óbvio para você, e se você não tiver facilidade para deixar óbvio pro outro. Se você não deixar óbvio pro outro, cara, que é venda, né? Se não souber o que é vender e como vender, esquece, mano. Nenhum negócio sobrevive se não tiver venda. Venda, área comercial, você que tá ouvindo a gente aqui. A área comercial é a área mais importante da empresa. Não tô falando mal do RH, não tô falando mal do financeiro, não tô falando... O ponto é, isso eu aprendi com o Thiago Reis, cara. Só existem 2 departamentos na empresa, só 2. Vendas e suporte a vendas. Então, todo o resto da empresa tem que ter a mentalidade que eles suportam vendas. E isso é um demérito? Pelo contrário, cara. É todo mundo entendendo que todo mundo é vendedor. A gente vende para o cliente e toda a engrenagem, todas as outras engrenagens fazem a área de vendas funcionar. Financeiro, cara, dá suporte a vendas, RH dá suporte a vendas, a operações dá suporte a vendas, toda a tecnologia, todo mundo tá dando suporte a vendas, porque se vendas parar, tem preço, irmão. É. Preço. Isso mudou meu jogo, Marconi. E essa é a pergunta que vai ficar aqui, ressoando aqui no nosso bate-papo. Por que você não consegue boas margens? Por que você não vê o teu negócio lucrar? E aí você fala, porque eu estou começando. Não, você pode começar sim, tendo lucro desde o primeiro mês. Você precisa ter, além da ideia maravilhosa do produto e da embalagem, ter a direção. Se a gente ouvindo aqui esse bate-papo, esse podcast que está maravilhoso com o Diego, que traz aqui, né, uma mentalidade muito aberta de vários lados que você tem que construir, né, nesse conceito seu de empresário, né, o CEO do teu negócio, nós teremos a oportunidade para você estar conosco e ouvir o Diego, está próximo dele, de entender mais tudo isso. Você vê, a gente está falando de mentalidade, a gente está falando de vendas, a gente está falando que eu primeiro preciso me conhecer, eu preciso escolher o meu difícil. Então, todas essas decisões, nós vamos unir a sua boa ideia com boas direções, porque os caminhos, às vezes, não ficam claros quando a gente está no início do projeto de empreender, né, Gui? Exatamente. O que a gente bateu aqui na tecla, que é muito importante, é vendas, vem de uma crença lá de trás. Porque todo mundo não gosta de receber aquela ligação de uma empresa vendendo algo, né? E aí isso fica no nosso subconsciente, que é uma das formas da gente alimentar uma crença, é ter ela por repetição.
Total. né? Então, toda vez que alguém te liga e você fala assim, cara, nossa, mais um vendedor, meu, toma cuidado, porque você tá tomando seu próprio veneno, né? E aí, quando você disse sobre persuasão, e o cara fala assim, então você tá manipulando, se o cara já trouxe isso pro seu subconsciente, tirou do seu subconsciente, trouxe pro consciente, ele já tem uma crença, Total. né? Porque vender não é você manipular, é de fato você dar clareza pro cara que vai comprar o seu produto, o quanto ele precisa daquilo. E de fato ele precisa, né? As pessoas... Senão o mercado também não iria... A roda não iria girar, né? Então, né, só trazendo um ponto importante, né? Não adianta você ter um produto bom se você não entender que a venda faz parte do... É o meio, né? É o meio. E é o coração da empresa. Eu também... Eu navego entre o departamento de vendas, amo o que eu faço, vivo isso e eu acho que é o coração da empresa. Sem a venda, você não consegue colocar o seu técnico em campo para trabalhar. Isso. Você não consegue colocar seu financeiro para emitir um boleto ou para fazer uma cobrança, né? Um ponto importante, a gente acho que discutiu isso em outros momentos aqui, a gente vê empresas que estão faturando, eu chego às vezes numa empresa, ela está aumentando o seu faturamento, ela chega a 1 milhão ali de resultado, porém não tem lucro líquido, né? Ela não sobra. Por quê? Porque nesse processo da venda, e eu entendi até que o Diego ele não depreciou os demais departamentos, pelo contrário, é uma grande engrenagem importante, mas o que precisa estar claro é o seguinte, vender como um ato de maestria precisa estar suportado por uma boa gestão técnica. Exatamente. Que vem precificação, né? O seu CMV, seu markup, para você definir. Tem aquele cliente que ele chega e fala assim, eu estou vendendo com base no preço do meu concorrente. Né? Mas o teu produto do teu concorrente, a matéria-prima dele é igualzinha à sua. Exato. Então isso é importante, né, Diego? Marconi, é tão importante o que você está dizendo, cara, que aqui daí um papo, um podcast inteiro falando só disso, né? Só da questão de organização e tal. Uma das coisas que a maioria dos empresários erram, e quando a empresa já está mais estruturada, ela já está departamentalizada, né? Tem os departamentos, quem cria meta para o comercial não é o comercial. Quem cria meta para o comercial é o financeiro. Porque é o financeiro quem detém todas as informações de composição de preço e tudo mais. E aí, comercial, cara, tem que vender. Ele não tem nem que pensar em precificação. Comercial vende. Comercial não pensa em preço, em margem, tudo isso chega pronto para ele. E aí a tua observação foi perfeita. Eu não tô dizendo que então a área comercial é importante e todo o resto não presta. Pelo contrário, uma empresa sólida, todo mundo entende que é todo mundo comercial. Todas as áreas entendem que, unidas, elas vão fazer um negócio muito, muito bem alinhado. Então, quem detém, se a gente fosse fazer aquela metáfora de corpo humano, né? Enquanto a gente tem o comercial sendo o coração ali, bombeando sangue pro corpo todo sobreviver, a gente tem um financeiro que é um cérebro da operação, né? Que pensa para onde vai toda essa grana. O comercial trouxe grana, tá, mas para onde vai? Quanto vai pro marketing? Quanto vai de reinvestimento na estrutura? Quanto que a gente direciona para insumo? A gente vai ter estoque, não vai ter estoque? Enfim, tem que ter um cérebro pensando nisso. O cérebro é o financeiro. Então, não é, beleza, o comercial é o mais importante, todo o resto não serve. Pelo contrário, cara, o corpo tem que estar funcionando muito bem alinhado, com uma mentalidade comercial. Entendendo que se eu não vender, eu não vou mandar meu técnico para o campo, eu não tenho insumo, eu não tenho produto, eu não tenho giro e tal. Então, ter essa mentalidade de, cara, muda o jogo. Dentro dessa linha de vendas, essa observação que você fez, Gui, a maioria, de fato, tem crença limitante com vendas, cara. Porque a pessoa pensa, desde criança tem vendedor tentando pegar minha carteira. E se a pessoa pensa assim, ela não vai querer se desenvolver em vendas, porque ela não quer ser ela a pessoa que vai pegar a carteira do outro. Então tem que ajustar essa mentalidade, cara. Se não ajustar a mentalidade, não vai olhar para precificação, não vai olhar para estruturar a marketing, a persuasão na hora de fazer a venda. Se o cliente fala que tá caro, ela fala assim, ok, beleza, ela não vai dar sobre quebra de objeção, enfim. Aí tem uma série de outros assuntos muito específicos, né, no mundo comercial que vão ficando de lado e a pessoa tá focada onde? No produto. Então ela abriu uma hamburgueria. Ela tá cada vez mais preocupada em fazer um hambúrguer melhor. E ela fala, cara, a galera não vem pra cá porque o hambúrguer eu acho que tá faltando um tempero. Aí ela coloca o tempero e aí, não vem ninguém. Ela fala, não, cara, que eu acho que a embalagem, então é a embalagem que a gente tem que... Cara, não é isso, velho. Você não tá vendendo.
né? Você não fez nenhuma campanha de marketing, você não trouxe não gerou nenhuma experiência pro teu cliente para que ele queira estar aqui, enfim. Então tem uma série de coisas que, né, daria um assunto pro workshop todo, né? Sim. A galera tem que estar lá no evento para aprofundar ainda mais sobre esses assuntos. Mas eu, conectando com a tua pergunta anterior, se a pessoa não desenvolver inteligência emocional e não desenvolver conhecimento técnico de vendas, ser um profissional de fato em vendas, ela vai quebrar, ela não vai avançar. Diego, dia 31/7, o que o nosso público pode esperar de você? Qual a sua expectativa? Ah, cara, eu acredito, Marconi, a minha primeira grande expectativa com qualquer evento, e esse em especial, né? Networking pra mim é um negócio que é muito importante. Eu comentei nos bastidores, né? A frase que ecoa na minha cabeça, cara, é que networking vale mais do que dinheiro. Então, quem vai no evento, a minha expectativa é essa, e eu provoco para as pessoas que estiverem lá, que elas tenham uma expectativa de gerar networking. A maioria das pessoas não sabem fazer network, cara. A maioria das pessoas não sabem se conectar de forma intencional. Elas vão para eventos de empreendedores e na hora do coffee ela tá preocupada com o pão de queijo e o suco de laranja. Eu falo, meu Deus, cara. Pode comer o pão de queijo, né? Pode comer tomar o suco de laranja. Pô, é legal. Mas, pô, conecta com alguém. Ouve a solução que a pessoa tem e apresente a sua. Seja uma pessoa interesseira. Em qual sentido, né? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de interesseiros, Marconi. Tem um interesseiro genuíno e tem um interesseiro egoísta. Existem essas 2 pessoas. Todos nós somos interesseiros. Só que tem muita gente interesseira egoísta. Ela vai pro coffee, ela tá falando dela. E, cara, isso não vai vender nada. Agora, seja um interesseiro genuíno, que é, pô, deixa eu ouvir a pessoa. O que você faz, né? O que você faz? Porque, de repente, dentro daquilo que ela faz, você pode agregar com alguma coisa. E aí você gera valor pra pessoa. Cara, gerou valor, você sai com contato. Você sai com uma reunião agendada, você sai com um café pra aprofundar ainda mais aquela discussão. E, de repente, a solução da pessoa nem é pra você. Mas você consegue conectar com outra pessoa e gerar, né, um ecossistema que você pega um contato aqui, indica pra lá, e aquela semente que você está plantando aqui hoje pode gerar fruto pra você daqui a pouco e tudo mais. Eu acredito muito no ganha-ganha. Então a minha primeira grande expectativa, cara, é essa. É network mesmo, né? É sentar com a pessoa e entender que o como que ela precisa tá dentro de um quem que eu tenho na minha rede de contatos. Eu posso falar, cara, eu não tenho essa solução, mas o fulano aqui tem, cara, conecta com ele, marca uma reunião lá e conversa. A minha primeira grande expectativa e contribuição lá é com o network, cara, né? Quando eu vou para um evento, a minha lista de contatos fica disponível para quem quer conectar comigo ali, né? A pessoa fala do que ela precisa ali e de repente na minha lista de network eu tenho alguém para conectar. E, cara, o que eu tenho de expectativa também é aprender, né, com grandes nomes que estarão lá, falando sobre liderança, marketing, falando sobre processo, falando sobre conexão, falando sobre mentalidade, né? Então vai ter uma galera de peso ali falando sobre finanças, um universo gigante. E da minha parte, cara, fala muito sobre gestão emocional, muito sobre liderança, muito sobre essa questão de decisões importantes para acelerar os nossos negócios, né? Entendendo que o primeiro grande empreendimento que existe, na minha opinião, é a própria vida, né, cara? Então, até aquela pessoa que ainda não decidiu no que ela vai empreender, se ela sair de lá, do evento, entendendo que a vida dela é um grande empreendimento, e o que ela vai aplicar na sua vida, ela pode replicar em qualquer negócio depois, pô, o evento já vai ter valido muito a pena para ela. Então, minha expectativa é essa, cara. Eu tô ansioso por esse dia, né? Dividir o palco ali com uma galera pesada, né? Uma galera que tem uma experiência, uma vivência, uma bagagem de vida, de fato. Eu vejo que ele vai ser um evento extraordinário aí, cara. Ansioso. O pessoal saindo com a importância da autorresponsabilidade e de ser intencional, né? É que nem você comentou, o coffee break, ele tem um porquê. Não é só pra alimentar a fome da galera, né? Existe um momento... Aí você leva isso pro lado da psicológico, né? O café tá ali onde a pessoa tá mastigando, tá gastando energia no estômago. Então ela já tira aquela defesa dela. Se ela for intencional e ela fazer a pergunta certa, ela ser interessante antes de ser interesseira, né? Perfeito. Ela consegue com um contato que pode mudar a vida dela. Então, a importância de ter uma autorresponsabilidade e de ser intencional, você sair da sua casa para ir lá no ambiente, para aprender e fazer negócios, já valeu para ela, já é o primeiro ponto, né? Agora, o que ela pode, os outros benefícios que ela vai ter tendo mais intenção, né? Já paga toda a mentoria e talvez o primeiro ROI que ela vai ter durante os três meses. E eu não sei se a gente tem tempo ainda aqui pra... Tem, sim. Cara, história rápida em relação ao network.
eu fui convidado para um evento de investidores. E a maioria, cara, das pessoas fogem de convites porque, vamos tentar me vender alguma coisa lá, né? E, cara, se a pessoa tem aversão à venda, ela nem tem que ser empreendedor. Pô, vai pro evento, cara, vão te vender alguma coisa? Primeiro, aprende com quem tá vendendo. Aí é uma boa oportunidade de ver quem vende bem, né? Pô, não sei vender, vai pro evento então só pra aprender a vender, né? Inclusive, vão vender alguma coisa pra você lá, né? Vão oferecer. Beleza, aprende com quem vende, cara. Eu não sei vender, assiste quem vende. Beleza, essa é a primeira coisa. Então tem muita gente que perde bons convites. Cara, vamos no evento? Pô, vamos numa reunião de empreendedores? A pessoa não vai porque ela fica com essa aversão de, não, vão me oferecer alguma coisa lá. Meu Deus do céu, né? E aí perde a chance de conectar com gente gigante, gente do bem e tal, que poderia mudar a tua vida depois. Ok. Vou numa reunião dessas, cara, para investidores. Ouvi ali o evento, vi o negócio, gostei e decidi investir. Virei ali um investidor do projeto. E semanalmente, quinzenalmente, eu ia nas reuniões para entender como é que tava o projeto e tudo mais. E numa dessas, cara, acabou a reunião e o líder do projeto ali, ele me pede um feedback. Pô, Diego, cara, você trabalha com isso, né, cara? Você trabalha com palestra e tal. Eu queria que você me desse um feedback sobre a palestra. Como é que a gente tá conduzindo, cara? Tem alguma coisa para melhorar e tal? E aí, cara, eu tava sentado como investidor, não como profissional, palestrante, treinador. E aí eu fui, não, cara, pô, tá legal, mano. Tá até de boa, pô, tá aqui como investidor. Não, cara, dá um feedback aí pra gente, pô, você é profissional disso. Pô, legal, cara, assim, ó, isso aqui tá muito bacana, isso aqui eu ajustaria e tal. Ajusta isso aqui, conserta isso aqui e tal. Cara, eu dei um feedback de 1 minuto e meio, 90 segundos. Foi algo muito rápido, muito pontual. Beleza, eu volto pra minha casa, tranquilo. 15 dias depois, Gui, 15 dias depois, irmão. Eu tô tomando meu café, tô preparando meu café da manhã. Meu telefone toca. Eu palestrei fora do Brasil e a primeira vez aconteceu desse jeito, Marconi. Tô tomando meu café da manhã, meu telefone toca. Lucas, investidor. Atendo, fala Lucas, beleza? Fala Diz, como é que você tá, cara? Beleza, beleza? Irmão, depois daquela reunião que você me deu o feedback, troquei uma ideia com meu pai. Meu pai acabou de comprar uma franquia do nosso negócio nos Estados Unidos. E a gente ainda não definiu quem serão os palestrantes para começar a fazer a veia comercial lá. Cara, a gente gostou da tua observação. Você não toparia fazer as primeiras palestras lá até que a gente treine pessoas para fazer a parte comercial? Pô, irmão, recebi uma ligação dessa. Às 8 da manhã de uma terça-feira. É muita sorte. Você concorda que é muita sorte? Opa. É muita sorte, né? A verdade é assim, cara, é a boa sorte. É a boa sorte construída. Por quê? Primeiro, eu recebi um convite para ir numa reunião de empreendedores. O que eu fiz? Pô, aceito, quero estar lá. Aí eu sou solicitado para fazer uma contribuição. Eu tô preparado para fazer essa contribuição? Pô, tava preparado para dar um feedback. Aí vem o grande ponto, né? Tem passaporte? Pô, já tinha. O inglês estava em dia? Pô, o suficiente para me virar. Eu ia palestrar para brasileiros investidores, mas eu ia estar lá nos Estados Unidos e ia ter que me virar no inglês. Pô, meu inglês não é fluente, mas pô, me viro bem. Pô, legal. A pessoa pessimista, cara, sabe qual é a mentalidade dela? Ela fica assim, ó, numa ligação dessa que ela recebe, ela fica assim, pô, até quando eu tenho sorte eu tenho azar. Por que não me avisou 2 anos antes, né? Que ia me mandar para os Estados Unidos, aí eu tinha tirado o passaporte, eu tinha tirado meu visto, eu tinha começado a fazer o inglês e tal. Bom, a real é que a sorte não vai te bater na porta 2 anos antes, te avisando que ela vai voltar daqui 2 anos. Então, para mim, empreendedor que não tá num evento como esse, cara, não é empreendedor, irmão. Ele nem tem que empreender. Não tem. A pessoa que ouviu esse podcast e ela não decide estar em lugares que vão fomentar a mentalidade dela, que vão provocar ela a avançar, ela não tem que empreender. Não tem, cara. Não tem. Por quê? Se ela não está disposta a dar pequenos passos, porque a gente está falando de um evento, que o evento é grandioso, mas para quem faz, o passo que ela dá é um pequeno passo, não um passo gigante. É um passo gigante para quem organiza, pô, coloca vários nomes conectados, bate a agenda de todo mundo, cara, faz um investimento gigantesco. Para nós que estamos no jogo. Para a pessoa que está começando, cara, é um pequeno passo para ela entender para onde ela está indo, cara, para ela estar com gente grande e tal. Se ela não tem coragem para dar espaço, pô, nem faz sentido. Nem faz sentido. Exato. Então, para mim, a questão do café, do suco de laranja, do pão de queijo, se a galera, se o empreendedor entendesse, irmão, o poder que tem se conectar com gente, de você pegar a tua lista do celular e você ter muitos contatos ali salvos, para você falar, cara, eu não sei resolver esse problema, mas eu sei quem sabe. A frase, cara, para encerrar é: todo como está dentro de um quem. Eu não sei como resolver isso. Pô, o Gui sabe. Eu hoje salvei teu número nos bastidores. Sim. Cara, eu não tinha no meu network até hoje uma empresa que faz o que você faz.
Se surgir a necessidade, eu não sei resolver. Cara, o que eu faço com resíduo químico? Sei lá, velho. Vê um terreno baldio aí. Pelo amor de Deus. Aí eu vi, mas Diego, vou te dar uma multa aí. Cara, eu não sabia o que fazer, irmão. De verdade. Não sei o que fazer. Pra mim cara, você vai procurar um lugar, você vai pagar ali e vai jogar fora. Agora, no meu network, eu tenho um cara que traz economia pra indústria, gera receita pra você, gera emprego com isso, contribui com o meio ambiente. Cara, eu não tinha no meu network uma pessoa como você. Agora eu tenho. Pô, Marconi, baita educador financeiro, que cuida de patrimônio, cara, estruturação. Quanto vale isso, cara? Quanto vale? Então, para mim, quando a pessoa entende a importância do networking, ela começa a ser muito mais intencional. De fato ir pro coffee, para conectar olho no olho e tal. Cara, deixa eu sair daqui com 5 cartões e eu vou aumentar o meu networking. E depende, 5 cartões que você pegou, não servem para você. Só que vai servir para alguém que você vai conhecer amanhã e você gerou valor para a vida das pessoas e tal. Então, para mim, cara, essa é uma grande chave e o evento vai ser um estouro, porque vai ter muito disso, né? Muita conexão, gente com gente ali, né, cara? Vida na vida. Então, eu acredito muito nisso. O jogo do ganha-ganha, o jogo de estar junto, o jogo de estar perto. É isso. É isso aí, vamos viver tudo isso, tem essa oportunidade, a decisão é sua, você escolhe o teu amanhã. Eu gosto de uma frase do John Maxwell, um grande escritor cristão, né? Ele diz que o sucesso de amanhã começa hoje, né? Então as suas decisões no hoje vai refletir muito no resultado do seu futuro. Você que escolhe o seu difícil, então encaminhe-se com o seu amigo. Foi você, né? O Guilherme fez essa postagem hoje pela manhã. É um dos meus mentores. Hoje eu tenho alguns mentores, né? E é um desses. Agora eu estou me aproximando mais do mestre Diego e é um prazer muito grande ter esse grupo seleto, né? Também o Ricardo, o Bruno, são pessoas, amigos que a gente está muito juntos fazendo essas trocas, né? E é assim que a gente evolui. Também os nossos apoiadores para o evento, para o nosso podcast, nós temos a própria Suscitar, nós temos a Ative Benefícios, a Della Glass trazendo soluções aí também. E somos gratos a todos vocês que estão nos assistindo. Conheça um pouco do Diego, um pouco mais aqui nas nossas descrições vai ficar a rede social do Diego, o contato ali para você poder consultar e acompanhar. Também do nosso espaço aqui na cidade de Osasco, no centro de Osasco, você que quer fazer uma sessão de fotografia, gravar teu curso, gravar teu podcast, a gente tem um espaço para receber você e você voar junto com a gente. Diego, muito obrigado por compartilhar sua experiência, sua jornada. Pode ter certeza que vai ter uma parte 2 aqui. Boa. Aqui tem muito assunto para falar. A gente tem que falar dos seus outros projetos. Sou muito grato. Agradeço também a sua esposa por ter te orientado aí nos momentos que você precisava para que você pudesse chegar onde você chegou. Então, aquela sorte que a gente comentou foi as mudas que a gente vai plantando no nosso terreno e com o tempo a gente vai regando. É isso. E aí, quando a gente vê, a gente já tem a árvore que já está gerando fruto, né? É isso. A gente tem que entender que vender é isso, é você plantar todos os dias para chegar a hora da colheita. É isso aí. Gente, obrigado. Valeu demais pelo convite. Sempre bom, né? Tá em mesas seletas como essa. Me sinto muito honrado pelo convite e tô à disposição. Sempre que precisar, contem comigo e vamos avançar juntos aí. Juntos a gente. Muito obrigado, Diego. Também a sua esposa. Você se deslocava do interior aqui para nossa cidadezinha de Osasco. Osasco é importante. Vocês não deprecia não que a gente fica bravo, viu? Boa. Sucesso, Diego. Tamo junto. Um grande abraço no coração de todos aí. E até a próxima. Forte abraço, pessoal. Fica com Valeu. Deus.